Olha, eu escrevi um artigo semana passada, onde eu ressaltei a prudência do Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, a prudência dele, porque, evidentemente, do meu ponto de vista, eu tenho falado sobre isso e debatido, há uma estratégia bolsonarista, especialmente do grupo mais próximo do Bolsonaro, para forçar uma prisão. No dia 13 agora, termina o prazo para as alegações finais de todos os réus. O ministro Alexandre de Moraes conhece esse caso, esse processo profundamente. Provavelmente antes ainda do final do mês de agosto, o processo estará apto para ser julgado. O que significa que até meados de setembro, o Bolsonaro vai estar condenado a 40 anos e recolhido a Papuda em prisão definitiva. Então, há um certo desespero. Eu sou advogado criminal. É natural que haja um desespero nas hostes bolsonaristas, especialmente dele, da família. Sabe que o cidadão vai ser preso, era presidente da República até muito pouco tempo. Porque nada justifica a quantidade de afronta às decisões do Supremo. Veja bem, no meio desse processo, já réu, já no curso do processo, porque veja bem, o Bolsonaro está preso hoje, não é no processo principal que ele vai ser condenado a 40 anos, não. Ele está preso no processo de obstrução de justiça que ele responde junto com o filho, com o Eduardo. É outro inquérito. A prisão lá no outro vai ser para cumprir pena. Neste aqui, eu fico espantado de ver o Bolsonaro no meio do processo, no meio da instrução. Ele sobe, quando ele podia sair, ele subia num palanque e ofendia o Supremo. Ao lado dele tinha aquele Malafaia falando os maiores absurdos sobre o Supremo Tribunal. Sinceramente, isso não é coisa que possa se permitir dentro do Estado Democrático de Direito. Até eu respeito profundamente toda a estratégia de defesa. Mas eu ficava espantado. Como é que a defesa permite que o réu, que o cliente suba e ofenda o Supremo Tribunal Federal? Então, na última vez que ele teve a tornozeleira, todo mundo, pelo menos nós que somos advogados e jornalistas, devem ter lido a decisão do Alexandre. Ele deixou claro que tinha motivos para uma prisão preventiva. Mas como era uma vez o descumprimento, ele preferia colocar a tornozeleira. Ouviu os advogados falaram que ele ia cumprir, fizeram o que a defesa tem que fazer. Agora, 2, 3 dias depois, ele vai e descumpre. Se você discorda de uma medida cautelar, Andressa, você questiona essa medida, tecnicamente. Não é assim que se faz. Quer dizer, o que houve, no meu ponto de vista, e eu fui ver depois as cenas e fui ler a decisão do ministro Alexandre, é uma síntese, uma clara afronta à decisão anterior do ministro Alexandre, que tinha sido, claro, uma medida cautelar. Ela é degradante, ela é humilhante, como o próprio Bolsonaro falou, mas é melhor do que estar agora ele está com tornozeleira em domiciliar. E vou dizer, talvez o ideal fosse logo mandar para a Papuda, porque nós estamos vendo movimentos aqui em Brasília, eu conheço muita gente, dizendo que uma série de deputados bolsonaristas estão se articulando para ir para a casa do Bolsonaro para entrar, porque naquele afã dos bolsonaristas, ninguém me impede de entrar, está proibido de entrar. Então, assim, a decisão do ministro Alexandre, ela se deu depois que deu uma chance, vamos falar assim, ao Bolsonaro e aos seus advogados, para dizer, olha, descumpriu, mas foi num contexto assim, separado, então não vamos mandar prender, não. Vamos só colocar a tornozeleira eletrônica. E aí há um descumprimento óbvio, que aquela gravação não é falar só o celular, não. É uma gravação para entrar ao vivo numa manifestação onde o atacado era exatamente o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário. Eu tenho até dúvida se o ideal não seria já recolhido para Papuda, onde tem uma estrutura, que eu diria, de segurança maior. Eu tenho até dúvida. Que houve descumprimento, acho que não há ninguém que duvida disso. E que tem que ter consequência. Se você tem uma formação ou jurídica, ou humanista, ou democrata, quando há um descumprimento de uma decisão judicial, tem que haver consequência. Cacai, boa noite. Olá. Seja muito bem-vindo. Como criminalista, o senhor que analisou bem as decisões, o senhor